Boa noite, irmãos. Muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Que nós possamos sair daqui cheio do Espírito através da palavra. Nós estamos aí mantendo nosso distanciamento. Alguns irmãos estão vendo outros irmãos juntos, são famílias, pessoas que já estão juntos o dia todo, estão se abraçando o dia todo. Que Deus possa estar nos abençoando nesse momento tão especial. Vamos esquecer tudo lá fora, tudo aquilo que nós vamos fazer amanhã, vamos fazer daqui a pouco, e vamos voltar nosso tempo aqui para dentro do templo, que nós viemos aqui oferecer a Deus nossas vidas como sacrifício vivo. Ele há de nos abençoar. Os irmãos que trouxeram seus dízimos de oferta, o gasofilato fica lá na porta, não vai ter aquele momento, a pessoa pode ir lá a qualquer momento e colocar seu dízimo, sua oferta, para que nós mantemos um distanciamento maior um do outro, cumprindo os protocolos necessários para que nós possamos, nesse novo tempo, não voltar atrás mais, seguirmos agora, um recomeço de um novo tempo. E os irmãos, em atitude de oração, agradecendo a Deus pelo dia, pelo que Ele tem feito, pelas vidas que Ele preservou nesse momento que aqui estamos, e Ele tem algo a fazer nas nossas vidas ainda, porque aqui estamos e com certeza vamos colocar nossas vidas nas mãos dEle, agradecer a Ele por esse tempo. Pedir aos irmãos que abram suas Bíblias em Mateus. Nós vamos permanecer todo o nosso tempo sentado para que nossa movimentação seja o mínimo que possa dentro do templo. Mesmo assentado, Mateus 5, de 1 a 10. Vamos fazer essa leitura a uma só voz. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e com as aproximando-se os discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, que herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pecadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Amém. Só até o de número 10. Vamos cantar o hino de número 3, mesmo assentados. Hino de número 3, a nossa irmã Josi vai estar puxando e nós vamos estar acompanhando, cantando bem forte. Eterno Pai, teu povo congregado, humilde entoa o teu louvor aqui, no dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti. Deus santo, livre, ó grande Deus, clamamos, com fé singela e reverente amor, e como atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber, e sendo por ti mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer, do mundo e seus encargos retirados, queremos descansar em ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados, na plenitude do teu vasto amor. Ensina aos teus Espírito divino, dissipa as trevas destes corações,
preciosas forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória eleva os santos anjos de prazer. Amém. Irmãos, boa noite. Graça e paz. É muito bom, né, o retorno à casa do Senhor Deus, esse segundo domingo. Que bom estarmos aqui, prazer rever os irmãos, né, que há muito tempo a gente não via. Deus possa abençoá-los, né? Se Deus quiser, logo a gente retoma aí as visitas presenciais, voltando aí tudo ao normal, né? Talvez no mês de outubro, né, já retomarmos os trabalhos normais aqui, né? Escola dominical principalmente, né? Porque já retomamos o estudo bíblico na quinta-feira e o culto à noite. Na terça-feira ainda não é presencial, mas os irmãos viram, né? Junto com o Ministério de Intercessão, nós lançamos alguns pedidos e demos abertura também para você colocar o seu pedido na terça-feira. Aí você pode procurar a irmã Isabel durante o dia, tá? E pedir para orar por você. Aí à noite, né, vai sair lá o seu pedido, para que na terça-feira às 20 horas, os irmãos, né, nos seus lares estejam orando pelos pedidos feitos. Aí na quinta-feira nós iniciamos o estudo em Filipenses, e é um estudo expositivo. Gravamos, tá? Vamos gravar o estudo. E aí na quinta-feira, quando estivermos aqui gravando o segundo estudo, na segunda parte, a primeira parte está sendo aí, né, colocada para os irmãos, tá? De forma que todos possam crescer aí no conhecimento da palavra do Senhor Deus. Meus amados irmãos, queria te convidar a abrir sua Bíblia em Efésios, capítulo 5. Efésios 5, dos versos 15 ao 21. Efésios 5, 15 ao 21. Aí, irmãos, é o seguinte: eu, se Deus permitir, gostaria de fazer uma exposição desses versículos em três momentos, tá? 3 domingos, se Deus permitir. Então hoje, próximo domingo, dia 27, vamos falar sobre essa questão de ser cheios do Espírito Santo. O que significa, o que implica ser cheio do Espírito Santo. E nós vamos perceber que os versos 15 ao 21, há um momento em que Paulo diz sobre a precedência, né, o que precede, o que acontece antes para a gente ser cheio do Espírito, e qual é o resultado, né? À medida que nós vamos sendo cheios do Espírito, o que vai acontecendo em nossas vidas. Então eu vou começar aí com o verso 15 até o verso 16, tá? 15 e 16. Então nós vamos trabalhar esses 2 versos aqui nesse tempo. Depois domingo que vem a gente continua 17 e 18, depois assim terminando o terceiro domingo, para ficar bem claro, tá? Compreendendo assim de forma exaustiva, para não ficar nenhuma dúvida, e para você também, né, aprendendo desse texto, né, fazer aí uma análise da sua vida, um balanço, né, até que ponto de fato você se sente cheio do Espírito Santo, quais são os passos para que isso aconteça. Então acompanha comigo aí. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Tua palavra é lida, Tua palavra se discerne espiritualmente, e é por isso que em nome do Senhor Jesus e na ação do Espírito Santo, pedimos ao Senhor toda a capacidade para entendermos a Tua palavra
ó Deus, de todo o esforço da nossa parte, para colocarmos em prática o que o Senhor tem nos revelado. Fala ao nosso coração, ó Pai, pois nós oramos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, quando a gente olha para Efésios, isso é muito claro. Você pode dividir a carta em duas partes. Primeira parte, capítulos 1, 2 e 3, Paulo vai apresentar a teologia dessa carta, a parte teológica. E nessa parte teológica, ele vai apresentar quem éramos, né? Vai dizer que nós éramos mortos em nossos delitos e pecados, éramos pessoas sem Deus, estávamos afastados dele. Depois ele vai dizer o que Cristo fez pela graça, de forma que pela graça nós somos salvos mediante a fé. E depois ele vai dizer que por meio dessa graça houve um alcance, universal, de forma que judeus e gentios pudessem conhecer o Evangelho, e também serem salvos em Cristo. Aí do capítulo 4 ao 6 vem a parte prática. Então, entendendo que nós somos pessoas alcançadas pela graça, convertidas, então o que nós devemos fazer após a nossa conversão? Qual é o nosso papel, tanto na igreja do Senhor Jesus, quanto fora da igreja, no mundo onde estamos inseridos e ainda não saímos dele, vivemos neste mundo? Qual é o procedimento, comportamento do cristão neste mundo depois da sua conversão? E aí no capítulo 5 especificamente, o apóstolo Paulo ele vai trabalhar até o verso 14 uma análise exterior, aquilo que acontece fora de nós. E aí do versículo 15 ao 21 ele vai dizer algumas coisas que acontecem dentro de nós, de forma que o que acontece dentro de nós vai prover o resultado para aquilo que acontece fora de nós. Então tudo que o Espírito Santo faz na sua vida internamente, de alguma forma isso vai ser visto externamente. Então não tem como desassociar essas duas partes na vida do cristão. E aí o verso 15 ao 21, a palavra de Paulo ela é uma palavra com um tom exortativo. Mas a exortação de Paulo aqui, lembrando que não é uma chamada de atenção, não é um puxão de orelha na igreja, mas na verdade é um tom encorajador. Então Paulo está encorajando a igreja, encorajando os irmãos a viverem exatamente essa vida cheia do Espírito Santo. Então nós vamos olhar para o verso 15 e o 16 e definir apenas aqui uma divisão. Então o nosso tema é uma vida cheia do Espírito Santo, nos 3 domingos, e hoje vamos entender que essa vida cheia do Espírito, conforme o verso 15 e 16, ela está associada à forma como andamos em Cristo. Portanto, vede prudentemente como andais. Por que Paulo levanta essa questão e essa preocupação, irmãos? Porque havia aqui na igreja em Éfeso, e logicamente em outras igrejas cristãs, havia um grave e um sério problema que surgia na vida da igreja. Ou seja, muitos cristãos vieram do mundo, eles não nasceram num berço evangélico, não foram privilegiados como o próprio Paulo foi, apesar de ser fariseu lá no judaísmo, mas ele era um homem intensamente religioso, nasceu no berço religioso, como muitos de nós aqui nascemos de um berço evangélico. Mas aqui muitos irmãos não,
Então muitos cristãos, eles vinham do mundo e as práticas mundanas e pecaminosas ainda eram um grande desafio na vida desses irmãos. Por exemplo, imagine hoje, né, uma pessoa que vem para a igreja e ele é viciado em cigarro, em bebida, em droga, em pornografia, e aí vai. E aí ele se converte. Quando ele entra para a igreja, meu querido, ele sabe que ele precisa abandonar aquelas práticas, mas na vida dele existe uma luta muito intensa entre a nova natureza e a velha natureza, de forma que aquelas práticas pecaminosas às vezes demoram para serem vencidas. É uma luta constante no coração dele. E aí, ter que abandonar essas práticas e assimilar a palavra santidade e a palavra comprometimento com o Evangelho é difícil para ele. E eu diria que é difícil até para nós, crentes há muitos anos. Muitas vezes a gente se vê no mesmo desafio entre assimilar e viver a santidade e o comprometimento com Deus. Parece que são assuntos novos para a nossa vida. Então, era um desafio na vida desses irmãos, de forma que a expressão portanto, que Paulo está dizendo aqui, ela é como se fosse uma ponte de ligação relacionada exatamente a esse comportamento dos cristãos. Depois você pode ler o contexto aí, né? Paulo vai dizer da forma como nós devemos andar e a forma como nós não devemos andar. Então ele vai dizer que agora, em Cristo Jesus, nós temos que andar de forma diferente, de um jeito diferente. E é esse andar diferente, andar em Cristo, andar no Evangelho, é que vai trazendo sobre nós o enchimento do Espírito Santo e ao mesmo tempo vai resultando em vidas cheias do Espírito Santo. Então, meu amado irmão, Paulo vai dizer que esse enchimento do Espírito Santo, e vamos falar sobre ele mais claramente no próximo domingo, ele vai dizer que nós precisamos entender uma grande verdade. Ele vai dizer o seguinte: olha, vede prudentemente como andais. E aí eu chamo a sua atenção para, antes de entender o andar no Espírito e o remir o tempo, entender uma verdade muito importante que precisa nortear a nossa vida em Cristo. Ou seja, se você olhar para Efésios capítulo 1, verso 13 e 14, você vai perceber ali que Paulo diz que nós já fomos selados com o Espírito Santo de Deus. E o selo do Espírito é a garantia da nossa salvação. Então, tendo o Espírito Santo como selo, significa que nós estamos seguros, que a salvação não se perde, que estamos caminhando para esse encontro com Cristo. Mas aí nós não podemos ficar apenas na ideia de ser selados com o Espírito, mas nós temos que entender que a partir daí nós entramos em um processo iniciado na salvação e que vai ser completado na consumação desta salvação, no que nós chamamos glorificação. Então, desde o selo até o encontro com o Senhor Jesus, é uma caminhada, e às vezes longa, onde nós precisamos entender que agora caminhamos com Cristo para o encontro com Cristo. Porque às vezes tem crente que fica só no selo,
né? Acha que foi selado pelo Espírito, se sente seguro da salvação e ele não faz mais nada, e achando que tudo que ele fizer não há interferência. Meu amado irmão, porque tudo que você faz é resultado de uma vida convertida ou de uma vida não convertida. É o andar em Cristo que vai medir até que ponto nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. De forma então que vede prudentemente como andais. O andar aqui você vai entender que simplesmente significa seguir a Cristo e ser conduzido por Cristo. Mas ele diz aqui: nós temos que andar prudentemente. E, meu amado irmão, a palavra ou a expressão prudentemente, ela significa com muito cuidado, com muita cautela, principalmente em razão, em acordo com um padrão que é definido por Deus. E esse padrão, ele normatiza a nossa vida. Ou seja, é Deus quem orienta, quem ordena tudo que a gente precisa saber e viver na vida cristã. Não é a gente que coloca as normas para Deus. Não existe um relativismo para a fé, onde a pessoa acha que ela segue como quer. Não, existe um padrão, existe uma norma, existe uma lei, existem mandamentos para andarmos neles. Então isso é prudentemente. E ele vai dizer: não como nécios, e sim como sábios. O que é andar como nécio? Nécio, você sabe que é alguém tolo, e no original é alguém ignorante e duro com as verdades espirituais, rejeitando e desprezando a palavra do Senhor. Então isso é uma pessoa nécia. Então não ande assim, não faça isso, não seja ignorante com aquilo que Deus revelou, não seja duro com as verdades espirituais dadas por Deus. Então ande como sábio. E andar como sábio, meu amado irmão, é muito lindo. Andar como sábio significa alguém que conhece o caminho por onde anda e sabe onde vai chegar. Então ele é sábio, ele entende, ele conhece o caminho pelo qual ele está andando pela fé, e ele sabe onde esse caminho vai chegar, que é o encontro com o Senhor Jesus. Mas ainda, tanto no original grego quanto hebraico, palavra sábio ou sabedoria, que você encontra muito em Provérbios, traz o sentido de alguém que sabe raciocinar, sabe argumentar, alguém que entendendo o Evangelho de forma intelectual, emocional e espiritual, ele se defende e defende o Evangelho contra o mundo e não a favor do mundo. É alguém que com sabedoria sabe lidar com as adversidades, sabe superar dificuldades e principalmente ele sabe promover a vida espiritual de uma pessoa ou de um grupo ao qual ele pertence. Então você precisa ver prudentemente como está andando. Uma pessoa sábia ou uma pessoa nécia? Uma pessoa que tem desprezado a palavra de Deus, tem ignorado o que Deus diz, ou alguém que raciocina, pensa e tem esse conhecimento espiritual, intelectual, emocional para lidar com tudo o que acontece, sabendo que está firme aí no caminho do Senhor. Então vede, faça uma análise, olhe para a sua vida, como é
que você tem andado. E aí, segunda atitude que ele vai dizer: remindo o tempo, porque os dias são maus. O que é remir o tempo, meu amado irmão? Você tem que entender que no original grego nós temos duas palavras para tempo. Uma palavra é cronos, a outra palavra é kairos. E a palavra cronos não é a palavra que aparece aqui. A palavra cronos, ela tem o sentido de tempo definido, tempo limitado, tempo cronológico. Por isso que é cronos, cronológico. É um tempo que você define. Por exemplo, o dia ele tem 24 horas, a semana 7 dias. Então isso está cronometrado. Há uma cronologia. Por exemplo, o seu tempo e o meu estão limitados. Você pode até jogar aí a 100 anos de vida, 120, 150, mas você sabe que há um limite para a sua existência neste mundo. Então é o tempo cronológico. Mas o tempo que Paulo usa aqui é o tempo kairos, remindo o kairos. Porque o kairos, que é o tempo de Deus, ele é exatamente o tempo oportuno. É o tempo não limitado, é o tempo da graça, é o tempo eterno. Ele é o tempo de Deus para nós. Por isso, meu amado irmão, nesse tempo de Deus, nesse tempo kairos, é o tempo oportuno onde você não limita o servir a Cristo, não limita o ser crente em Cristo, não limita a santidade em Cristo. Já imaginou se você dissesse assim: eu vou ser crente durante 10 anos, vou pedir licença por 5 anos e depois eu volto. Não, eu vou ser um homem santo durante 15 anos, depois vou pedir licença, vou cair no mundo e depois eu volto e continuo a minha santidade. Então não é assim, meu amado irmão. Então o tempo de Deus é um tempo oportuno, é um tempo da graça, é um tempo eterno. Exemplo, a gente gosta de dizer assim, uma vez salvos, salvos para sempre. Mas se você disser assim, uma vez santos, santos para sempre, já se pensou assim? Porque ser uma vez salvo, salvo para sempre, é maravilhoso para todos nós. Mas uma vez santos, santos para sempre, meu amado irmão, é muito mais complicado. Mas é exatamente o que Paulo quer dizer aqui, que não há limite para a santidade, não há limite para o servir a Deus, não há limite para ser crente. Você é, desde o tempo que foi selado pelo Espírito Santo, você continua agora nessa caminhada e vai ser sempre uma pessoa santa, sempre uma pessoa crente, sempre uma pessoa a serviço do Senhor Jesus. De forma que a palavra remir o tempo, ela tem o sentido, meu amado, de resgate do tempo, comprar o tempo. Olha bem, coisa maravilhosa. Resgatar, comprar o tempo para o uso adequado, um uso melhor. Vamos imaginar o seguinte: digamos que você, talvez aproveitando a pandemia, ou quem sabe por outros motivos, digamos que há um ano você não tem sido uma pessoa efetiva na leitura bíblica, não tem sido uma pessoa de oração, não tem sido uma pessoa de um bom testemunho. Digamos que você olha para o seu passado, e pode ser um passado próximo de um ano aí, e você olha para a sua vida e pensa: puxa, eu perdi muito tempo. Eu perdi muito tempo deixando de servir a Deus, deixando de ser santo, deixando de aprimorar a minha comunhão com Ele. Mas agora eu quero comprar esse tempo, eu quero resgatar esse tempo.
É exatamente isso. Deus está dando essa oportunidade, meu irmão. Resgate o tempo, compre o tempo de volta. É mais ou menos como aqueles casos de familiares, pais e filhos, que ficam distantes 20 anos. Já viu na televisão? Aí de repente alguém vai lá e consegue ajuntar. Nossa, 20 anos que eu não via o meu irmão, não via o filho. Aí quando eles se encontram, eles falam o quê? Agora não podemos perder mais tempo. Já perdemos 20 anos. Então é exatamente isso, querido. Remir o tempo é como se você comprasse esse tempo de volta, para agora usar esse tempo de forma adequada para a sua vida, porque você é alguém que está sendo cheio do Espírito Santo de Deus. Então agora você vai pagar o preço, você vai se esforçar mais para usar melhor esse tempo que Deus está te dando. Eu diria, meu amado irmão, que o tempo nunca foi tão precioso como esse tempo de pandemia, esse tempo de perdas, de mortes, gente que poderia ter feito muita coisa e morreu tão novo e fez tantos planos. Então resgata o seu tempo. Por quê? Principalmente porque os dias são maus. Os dias são maus. E o que Paulo quer dizer aí? Que o mundo é um mundo que tem desperdiçado o tempo no pecado, nos prazeres, no entretenimento. A vida se tornou um eterno lazer. As pessoas só pensam no prazer da viagem, da boa comida, do dinheiro, da vida boa. Mas, meu amado irmão, para aquele que é sábio, está andando aqui prudentemente, sendo cheio do Espírito Santo, ele vai entender que ele pode usufruir das coisas boas que Deus criou, mas usufruir com sabedoria, com santidade e dentro da oportunidade que Deus proporciona. Nós temos pelo menos 2 exemplos na Escritura sobre esse tempo oportuno que Deus te dá. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 16, ele diz que é um tempo oportuno para evangelizar. Em Gálatas 6 vai dizer que é um tempo oportuno para se fazer o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então é tempo oportuno, é tempo que se resgata, é tempo que se compra, é tempo que é remido para o nosso crescimento, meu amado irmão. João Calvino, ele dizia o seguinte sobre esse texto. Ele diz que tudo o que nos cerca tende à corrupção e à desorientação, de modo a ser difícil para os piedosos caminhar por entre os espinhos e permanecer ilesos. Ou seja, meu amado irmão, os dias são maus, e os dias maus machucam, e os dias maus oprimem, mas os dias maus não podem nos fazer conformar com eles e nem nos adequar a eles. Não é porque os dias são maus que a gente vai fazer o mesmo que o mundo faz. Aí que vem remir o tempo para fazermos diferente, para sermos diferentes neste mundo e nesses dias onde tudo é mal. Nós seremos bons, nós faremos o bem, nós iremos amar, nós iremos perdoar, porque nós estamos sendo cheios do Espírito Santo. Então, meu amado irmão, eu quero concluir deixando para você essa grande verdade: uma vida cheia do Espírito Santo. E nessa primeira palavra, essa vida cheia, ela está associada à forma como nós andamos em Cristo. E nós andamos de forma prudente, e nós andamos remindo o tempo. E eu quero te fazer algumas perguntas para a gente encerrar. Primeiro, se você
é selado pelo Espírito Santo de Deus, não há nenhuma dúvida no seu coração de que você pertence a Cristo. Como você tem andado diante dele? O pecado do mundo tem te assediado, o pecado tem te agredido espiritualmente, está sendo difícil manter a santidade e o comprometimento com Cristo. Ou você é a pessoa que tem caminhado muito bem, né? A sua vida exala a santidade, a sua vida exala comprometimento, a sua vida é um excelente testemunho. As pessoas lá fora olham para você e, sem te perguntar nada, sabem que você é diferente. Tem acontecido isso? Se não, meu amado irmão, o que precisa mudar? Se for preciso mudar alguma coisa para que o seu andar seja prudente, então eu diria que você precisa começar esta semana. Começa a partir de amanhã esse novo andar em Cristo. Se existe alguma coisa aí na sua vida que só você sabe que não está bem, então você pode, a partir de amanhã, olhar para a sua vida, entender que você foi selado pelo Espírito Santo e que agora é diferente. Se não for, comece assim. E como está a administração do seu tempo? Mais tempo para o mundo, mais tempo para você mesmo, menos tempo para Deus, menos tempo para a palavra de Deus. Lembre-se, meu amado irmão, dessa verdade aqui, ó. Lembre-se que o seu tempo, a partir do selo do Espírito, o seu tempo, ele é um tempo eterno, um tempo de vida eterna que já começou aqui. Então tudo que você fizer tem que estar relacionado com o tempo eterno. Tudo que você fizer tem que estar relacionado com o tempo eterno, meu amado irmão. E aí eu te faço uma pergunta, fazendo uma analogia aqui. Se você pudesse, então, digamos que você perdeu muito tempo, mas Deus vai te vender o tempo de novo. Você pode resgatar o tempo, você pode comprar o tempo de Deus. Digamos que você possa comprar esta semana do Senhor. Fala: Deus, eu quero remir o tempo, eu quero comprar o tempo, e quero comprar esta semana, é agora. Se você pudesse fazer isso, mas você pode, porque o comprar não é financeiramente, é espiritualmente. Você está dizendo: Deus, eu quero resgatar o tempo perdido. Então, meu amado irmão, você pode fazer isso. Então comece a aplicar no seu tempo coisas que valham a pena. Coisas que valham a pena. Esse é o tempo oportuno, meu amado irmão. Ainda mais quando eu digo sempre desse púlpito aqui: você sabe como a semana começou, você não sabe como ela termina. Então o tempo oportuno é o tempo que Deus tem para você. Deus abençoe a nossa vida, é para que essa palavra provoque em nós bons resultados e nos leve de volta, aí ao caminho do Senhor. Meu amado irmão, e certo dessa verdade aqui conhecida e aprendida, nós estaremos agora passando para esse momento tão importante do sacramento, a Santa Ceia. E aí eu quero convidar os irmãos para cantarmos o hino 341. Suspirado
Quero convidar os irmãos a se colocar em pé. Estaremos orando, impetrando a bênção e encerrando com a amém tríplice. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, porque o Senhor tem nos abençoado, tem sustentado a nossa fé. Diz obrigado pela ceia do Senhor, que certamente, ó Pai, traz crescimento, traz edificação às nossas vidas. Senhor Deus, abençoa muito a nossa semana que se inicia. Ó Pai, nos ajude a andar prudentemente, a remir o tempo, Senhor Deus, a entendermos a Tua vontade, a cumprirmos o Teu querer, Senhor. E usa a nossa vida, Pai querido, abençoa os irmãos que ainda não podem estar conosco, abençoa, Pai, o nosso país, ó Deus, sara essa nação, tem misericórdia de nós, ó Pai. Obrigado pela vida dos irmãos, suas famílias, o retorno para casa, que nós, ó Pai, possamos viver sob a Tua graça sempre. Te oramos, ó Pai, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. E agora, meus amados irmãos, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus repousem sobre cada um de nós e conosco permaneçam hoje para todos sempre. Amém.